igreja e como ministério infantil, Cia Kids, junto com a inclusão. Amém? Abram a sua Bíblia no livro do 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, mas depois, no decorrer da ministração da palavra, vamos falar até o versículo 13, que é todo o capítulo 9, mas aí vamos dar só umas pinceladas. Amém? O texto do Senhor diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Assim Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Repete comigo: Lo-debar. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lo-debar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete, perguntou-se Davi. Ele respondeu: sim, sou eu, o teu servo. Davi disse para Mefibosete: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete mais uma vez se prostrou-se diante do rei e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Até aí por enquanto, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que nós já vivemos nesta manhã, louvores, testemunho, tudo é para a honra e glória do Senhor. Pai, te damos graça que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos aprender e desenvolver o teu reino, desenvolver a tua graça por intermédio da tua palavra, que nós saímos daqui com uma palavra de cura, com uma palavra de restituição, uma palavra de santificação, uma palavra de transformação, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, com o teu amor, com a tua cura, com a tua restauração. Senhor, que o teu Santo Espírito tenha autoridade legal para agir nesta manhã, que o Senhor continue falando, gerando vida, aonde esta voz chegar, ó Pai, que não seja a minha voz, mas sim seja a tua voz, trazendo vida aonde ela chegar, aos quatro cantos desta terra, pelo vídeo, pela pregação no YouTube, ó Pai, que o Senhor continue gerando vida, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cadê o Léo? Léo foi arrebatado? Não. Foi beber água? Léo, em nome de Jesus. A gente fala das transmissões, das pregações, mas o tempo, não, eu vou deixar para depois. Nós temos alguns testemunhos do que Deus está fazendo por intermédio das transmissões, pelos vídeos do YouTube. Então, é muito gratificante a gente sempre falar, sempre estar orando também pelas mídias, por tudo aquilo que está fazendo, porque o Evangelho está sendo expandido, pessoas estão sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Acabamos de ler um texto que fala sobre a história de Mefibosete. E para contextualizar, quem foi Mefibosete? Mefibosete foi o filho de Jonatas
que era filho do rei Saul. O texto diz aqui, Mefibosete era neto de Saul. Aqui é uma história quando Davi já está completamente consolidado como rei, já venceu todas as batalhas, está ali no seu reinado, e ele traz à memória uma promessa que ele fez para Jônatas. A promessa que ele fez, se nós olharmos lá em 1 Samuel capítulo 20, do versículo 14 ao versículo 18, ali está a promessa. E quem já leu Samuel, quem já assistiu Record, vai lembrar lá que Samuel vai lá na casa de Jessé, fala sobre Davi, e Davi foi ungido rei, mas o interessante é que Davi foi ungido rei, mas só assumiu o seu reinado depois de muitos anos da unção, e ele assume o lugar de Saul. E olha só que interessante, quem pediu Saul um rei para o povo? O povo. O povo era liderado totalmente por Deus, o povo era direcionado totalmente por Deus, mas o povo de Israel ficou olhando para o povo ao redor dele e falou: nós queremos rei como todo mundo. Estou contextualizando. E ali, de tanto que o povo pediu, Deus vai lá e levanta Saul como rei. E o texto, a Bíblia diz em 1 Samuel, você vai lá, Saul sobressaía sobre todo mundo pela beleza. E passa-se pouco tempo do seu reinado, ele já comete algo que era contrário à lei do Senhor. Ele vai lá, com medo de Samuel não chegar, oferece sacrifício no lugar do sacerdote. E aí ele perde o reinado. E ali passa-se muitos anos ele reinando, mas chegou o momento de Davi se levantar. Davi se levanta e Saul começa a perseguir Davi. Muitas vezes Deus entrega Saul na mão de Davi, mas Davi não se levanta contra o rei. E até que Davi assume o reinado. Saul e Davi morrem em uma guerra sangrenta que morre Saul. Calma, Saul e Jonatas, deixa eu melhorar, né? Saul e Jonatas morrem, toda a família de Saul morre, menos Mefibosete. Por que ele não morre? A sua cuidadora, a sua ama, pega ele, sai fugindo de Israel com ele, e no meio desta fuga, acontece um acidente, isso eu vi na novela da Record. Acontece um acidente e ele fica aleijado. Dentro deste contexto, Davi assume o reinado, consolida o seu reinado, mas chega um momento que Davi lembra da promessa para o seu amigo Jonatas. E é neste contexto que começa essa história de 2 Samuel capítulo 9. E quando nós olhamos para esta história não é apenas um relato histórico da vida de Mefibosete, não é apenas um relato sobre o cumprimento de uma promessa a qual Deus fez com Jonatas. Aqui é um relato poderoso da graça de Deus na terra. Vou repetir, aqui é um relato poderoso da graça de Deus na terra. Aqui nós estamos falando do Velho Testamento. Às vezes a gente fica naquela discussão, não, mas estamos no tempo da lei, não, mas agora o Novo Testamento é o tempo da graça. Quando nós olhamos a Bíblia, tanto no Velho Testamento existe várias maneiras, várias histórias mostrando a graça de Deus no Velho Testamento. Quando olhamos para o Novo Testamento, também vimos relatos da justiça de Deus no Novo Testamento. Então não tem só, mas porque muitas vezes a gente acha que Deus se converteu do Velho Testamento para o Novo Testamento.
Ele se converteu. Não, ele era muito ruim, ele matava, ele fazia tudo. E no Novo Testamento ele se converteu, ficou bonzinho. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma maneira que num relato bíblico do Velho Testamento nós vemos a obra da graça de Deus agindo, também olhamos e observamos no Novo Testamento a obra da justiça, do poder, da ira de Deus contra a humanidade. Me dá um relato. Ananias e Safira tentou enganar Deus, e o que aconteceu? A ira de Deus sobre eles. Então não venha dizer que Deus, novo, a graça, é isso, não. Mas aqui nós podemos, já falamos sobre a graça de Deus. A graça de Deus não é a permissão para eu viver uma vida promíscua, uma vida fora da vontade de Deus. A graça é o combustível, e aqui nós vamos ver isso. A graça, o combustível para receber a promessa de Deus na terra. Então, e aí quando nós vamos ver o que significa Mefibosete. Mefibosete significa vergonha destruída. E quando nós observamos o texto, ele vivia exatamente desta maneira. Ele vivia uma escassez, ele vivia uma vergonha. Por quê? Porque ele nasceu como rei, como príncipe, mas vivia como qualquer um. Vivia como esmolé em uma cidade. E se nós olharmos, Mefibosete significa vergonha destruída. E quando nós vamos ver o que significa a cidade a qual ele estava morando, Lodebar, lembra que eu parei no texto? Fala, repete comigo, Lodebar. Lodebar significa uma terra esquecida. Não, pode deixar aqui. E também significa uma terra sem pastor. Terra esquecida e terra sem pastor. Ou seja, era uma cidade que havia miséria, era uma cidade que havia escassez, era uma cidade que as pessoas viviam doentes, as pessoas viviam longe da graça de Deus, longe da presença de Deus. E como esta cidade chegou nessa maneira? Falei um pouco, foi exatamente quando os filisteus lutaram contra o rei Saul. Eles tomam esta cidade, e esta cidade fica nessa circunstância. Os filisteus tomam esta cidade, Saul é morto, Jonatas é morto, acertei agora, né? Saul é morto, Jonatas é morto. Então, nesta cidade acontece o que? Escassez, miséria, sofrimento. Era o retrato a qual Mefibosete estava vivendo. Vivendo uma vida de vergonha e vivendo em uma cidade sem pastor. E às vezes nós se encontramos desta maneira. Desorientado, descontrolado, financeiramente, espiritualmente, socialmente. Mas eu quero te dizer algo. Da mesma maneira que existia uma promessa na vida de Davi, uma aliança entre Davi e Jonatas, existe uma aliança entre Deus e seu Filho Jesus para nos buscar da terra de Lodebar. Talvez eu e você possamos ir, e como o Júnior falou aqui, meu irmão, nós não pregamos o evangelho coach, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não. No mundo é batalha. E muitas vezes até a gente ali na vida cristã, vivendo uma vida saudável, muitas vezes a gente chega em momentos da vida que a gente se encontra em Lodebar.
Parece que você está buscando, parece que você... E ali no caso, Mefibosete não estava buscando, mas trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes você está ali, você está orando, você está buscando, e parece que Deus não fala. Mas o que eu posso aprender com este texto? Que existe uma promessa sobre os filhos de Deus. Existe uma promessa para aqueles que creem. Existe o resultado da graça de Deus. E meu irmão, talvez você esteja numa luta, talvez você esteja em uma batalha, talvez você esteja até na cidade de Lodebar, mas eu quero te dizer algo: o que te permaneceu de pé, o que te trouxe até aqui, foi o poder da graça de Deus. Sem a graça de Deus na minha vida, sem a graça de Deus na sua vida, nós não somos absolutamente nada. Como eu disse, Mefibosete nasce príncipe, mas vive como um pobre fugitivo. Vive de uma maneira totalmente contrária. E quando observamos o capítulo 2, o segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, ali fala exatamente quem foi Mefibosete. Neto do rei Saul, filho de Jonatas. E fala exatamente o trecho que eu disse, que quando no meio da guerra os filisteus tomam a cidade, ela vai fugir, a ama dele, a cuidadora dele, a babá dele vai fugir, ele cai e se torna aleijado. E Mefibosete vive aproximadamente 15 a 20 anos nesta condição precária. Mas toda promessa tem aquela música do Davi Sasser lá, toda promessa passa pelo teste do tempo. Tudo tem seu tempo, meu irmão. Às vezes, porque uma coisa que eu tenho aprendido, muitas vezes nós estamos com medo de lutas, nós estamos com medo de dificuldade, nós estamos com medo de batalha, mas é na batalha, o André falou aqui ontem, é o mar, ele falou com outras palavras, né? É o mar agitado que fazem grandes marinheiros. É na batalha que vai fazer grandes homens, é na batalha que vai fazer grandes mulheres. E Deus está nos chamando para que eu e você não tenhamos medo de lutas. Aqui está Mefibosete, mesmo sem ter nenhum entendimento, ele passa por um período totalmente de escassez, ele passa por um período totalmente contrário a uma vida normal. Mas tudo tem o tempo de Deus. E Deus mostra a perfeita graça e o perfeito amor e poder para a vida de Mefibosete. E qual é a primeira coisa que eu vejo neste texto que faz eu entender? Deus lembra do pacto. Talvez não. Normalmente eu e você esquecemos do pacto. Muitas vezes eu e você esquecemos a aliança. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele já falou sobre a sua vida. Sabe, a única pessoa que nunca esqueceu da palavra que já foi liberada sobre a sua vida é o próprio Deus. E da mesma maneira que Deus não se esqueceu de Mefibosete, Deus não se esquece de você. Não importa onde eu e você estejamos, não importa o que eu e você estejamos fazendo, mas hoje, da mesma maneira que Deus procurou Mefibosete, Deus nos procura hoje. Deus sempre está em busca daquele
que está perdido. E aí eu que me lembro da música que eu falei um pouquinho ontem, do Filho Pródigo, capítulo 15. E eu sempre digo, e já pregamos aqui, que eu vejo esta parábola, ela não, para mim não é a parábola do filho pródigo, é a palavra dos filhos pródigos. Um se perdeu fora e outro se perdeu dentro. E trazendo para a nossa realidade de hoje, muitas vezes a gente olha e estamos perdidos dentro de casa. Estamos perdidos em uma religiosidade, estamos perdidos no ativismo. Eu não sei aonde você está perdido, mas hoje Deus quer nos encontrar. Eu não sei aonde você está vivendo, mas existe graça para te chamar de volta. Existe graça para Deus ficar esperando você na porta, você voltar. Aqui o texto diz que Davi foi atrás de Mefibosete. E sabe o que me chama a atenção? Quando nós observamos o versículo 3 do capítulo 9, o que diz? O rei disse: não há nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. Tudo é de Deus. A bondade não era de Davi, a bondade era de Deus. Deus gerou algo no coração de Davi para que ele gerasse vida e agisse com a bondade dele para a vida de Jonatas, para a vida da família de Jonatas, para a vida da família, para a descendência de Jonatas, que era Mefibosete. E quando nós trazemos a cultura daquela época, Davi está indo na contramão da cultura. Por quê? Naquela época, meu irmão, quando um rei dominava, conquistava um reinado de um outro rei, sabe qual era a cultura? Acabava com toda a descendência, sabe por quê? Para que não tivesse o risco de levantar um outro sucessor para guerrear contra o rei atual. Ou seja, a história era para Davi fazer o que com Mefibosete? Mas não foi na bondade de Davi, foi na bondade de Deus. Segundo Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A justiça de Deus, a lei de Deus era para que eu e você já estivéssemos mortos. Mas pela graça, Deus nos chama. Pela graça, Deus nos escolhe, pela bondade dEle, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Deus nos chama para viver uma vida digna. Deus nos chama para voltar para casa. Que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? Existe uma aliança de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, você pode sair daqui esquecendo tudo isso, entrando aqui, saindo aqui, mas lembre-se, existe uma aliança de Deus com Jesus, que é para salvar o mundo. Existe uma aliança de salvação sobre a sua vida. Existia uma aliança entre Davi e Jonatas que tocou na vida de Mefibosete. Então existe uma aliança. O segundo ponto é o quê? A volta. O versículo 5 diz o quê? Então o rei Davi mandou buscá-lo e retirou da casa de Mequir, retirou de Lodebar. Meu irmão, lembra que eu falei, talvez você está em Lodebar, a sua vida está luta, sua vida parece que não tem uma voz do Senhor, não tem, a palavra de Deus não faz sentido, você lê, não, talvez você está em Lodebar, mas deixa eu te dizer, Lodebar não é o seu lugar. Lodebar não é lugar dos filhos de Deus. Lodebar pode ser passagem, mas não é morada. O deserto é passada, não é morada. O lugar do povo de Deus é em Israel. O lugar do povo de Deus é a terra prometida. O lugar do povo de Deus é voltar para a casa do rei. E quem é o rei? Jesus Cristo.
E o interessante é que Mefibosete, ele tinha este reconhecimento. O texto, o versículo 8 que terminamos lendo, o que ele diz? Quem é este cão para que o Senhor use de benevolência? Davi nos mostra, ou Mefibosete nos mostra o caminho. Está na bolsa da sua mãe. Para não tacar o celular, né? Obrigado. O nosso lugar não é Lodebar. O nosso lugar é na casa do rei. Agora eu lembrei o que eu estava falando. E um princípio poderoso que Mefibosete me ensina é reconhecer quem nós somos. Em uma geração atual, todo mundo tem o rei na barriga. Eu vou falar só mais uma vez, senta ali e não levanta. Agora, depois vocês cortam essa parte, tá? Só senta ali, por favor. Amém. O ponto que Mefibosete nos ensina é o quê? Saber quem nós somos diante do rei. E muitas vezes, esta geração, e eu não estou dizendo de geração de idade não, estou falando a geração, a cultura atual, nós temos a maneira de chegar diante da presença de Deus de nariz empinado. Eu já ouvi, meus irmãos, eu vou dar uma chance para Jesus. É a última chance que eu dou para Ele. Se não fizer agora, não faz mais. Ou seja, Jesus está tornando o nosso servo. Nós não somos mais servos de Jesus. Nós ordenamos a Jesus. Eu determino. Você já viu aquelas... Meu irmão, posso te dar uma dica? Nunca ore assim. Eu determino. Quem determina tudo é Jesus Cristo. É Ele que é autor e consumador de tudo. E Mefibosete nos ensina isso. Ele chega humilde na presença do rei, porque ele sabia, ele tinha a consciência que o resultado da vida dele era a morte. Da mesma maneira que o resultado da minha vida e da sua vida sem Cristo é a morte. Por isso que nós devemos chegar, por isso que eu falo, Jesus, somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a sociedade está nos querendo dizer, quem precisa de Jesus é pessoas fracas. Você é tão fraco, precisa de uma religião. Eu já ouvi isso, quem precisa de uma religião precisa de muleta, é fraco, é gente que não tem capacidade de viver a sua vida sozinha. Oh, coitado. E eu entendo totalmente ao contrário, sem Jesus nós não somos nada. Da mesma maneira que a atitude de misericórdia de Davi para Mefibosete foi uma aliança, um compromisso que ele fez com Jonatas, é o mesmo compromisso que Jesus fez por mim e por você. O mesmo compromisso, a misericórdia que age na humanidade é por intermédio da aliança que Jesus fez na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso que Jesus nos recebe. Essa foi a causa de Davi receber Mefibosete. E é a mesma causa que Jesus nos recebe. Não é eu que recebo, não é eu encontrei Jesus. Eu falo aqui direto. Como eu encontrei Jesus? Jesus estava perdido. Não, Jesus nos encontrou, porque o perdido aqui sou eu e você. A causa de nós não sermos consumidos é a graça, é a resposta da cruz na minha vida e na sua vida.
Então a primeira coisa, meu irmão, existe uma aliança prometida sobre a sua vida. Segundo, tem um caminho de volta para casa. Se você está perdido, volta para casa. Se você não sabe para ir, você não sabe para onde ir, volta para casa. Porque na casa você tem cura, na casa você tem restituição, meu irmão. Eu não sei o que você tem perdido, eu não sei o que tem passado pelas suas mãos, mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Na casa existe restituição, no rei existe restituição. O que o versículo 9 deste texto diz? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertencia ao seu vô Saul. Olha o cenário. O cara estava em Lodebar, uma terra sem pastor. Ele estava vivendo exatamente o que o nome dele representava, uma vida de vergonha. Aí é restituída uma promessa, uma aliança sobre a vida dele. Ele volta para casa. E Deus restitui. A restituição está na casa. Nem no maior sonho de Mefibosete ele imaginaria que ele receberia toda a herança do seu vô Saul. Talvez você está perdido, não sabe, meu Deus. Herança, eu preciso de uma herança, eu estou perdido. Existe restituição na casa do rei. Mefibosete sai de um lugar de miséria. Sai de um lugar sem pastor. E recebe tudo que era a sua herança. Existe uma herança espiritual sobre a sua vida. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Você não é mais servo, Deus te chama de amigo, Deus te chama de filho. E muitas vezes nós estamos, espiritualmente falando, acostumados de viver com as migalhas que caem da mesa. Lembra daquela parábola, a mulher debaixo da mesa pegando os farelos? Não, você não foi chamado para viver debaixo da mesa por farelos. Meu irmão, eu não estou dizendo de uma palavra de positivismo, ou uma palavra coach dizendo, não, mas é palavra, existe uma herança espiritual para a sua vida, meu irmão. Se for para varrer a igreja, você vai ser o melhor varredor da igreja. Se for para montar um tatame, você vai ser o melhor montador de tatame. Se for para ficar na recepção, você vai ser o melhor recepcionista. Não tem lugar de cargo, não tem, mas tem lugar de herança. A herança é na casa do Pai. Por isso, meu irmão, eu sou totalmente contra os desigrejados. Sabe por quê? Porque é na casa que existe herança. Vou repetir, porque eu vi que tem um monte de desigrejado aqui. É na casa que existe herança. É na casa que existe comunhão. É na casa que existe problema. Você já viu alguma casa de família que não tem problema? Se não tiver, me chama que eu quero morar lá. Mas aí lascou, porque eu vou com 5 e o problema vai chegar. Não existe casa que não tenha problema, não existe casa que não tenha dificuldade, mas é na casa que tem a herança, é na casa que tem a restituição, meu irmão, é na casa que nós vamos receber a herança espiritual, entendendo que nós trabalhamos esses dias. Alguém falou aqui, o pastor Rafa falou domingo passado aqui, e a pregação de domingo passado foi tudo por conta dele, tá, irmão? Quer brigar, briga com ele. Mentira, assinei tudo embaixo, aleluia. Cria vergonha na cara! Aleluia. Imitei certo? Cria vergonha na cara! Seu
os adolescentes que não faz nada, viu? Vai trabalhar, vagabundos. Hashtag palavra do pastor Rafa. Eu só aumentei o vagabundo. Mas ele disse o quê? Meu irmão, tudo que nós fazemos no reino de Deus, nós fazemos para que seja para Deus. Tudo que nós trabalhamos no trabalho, tudo que nós trabalhamos em casa, a nossa recompensa, a nossa herança vai vir do Senhor. Ou seja, existe uma aliança, existe a volta para casa, existe a restituição. Aí existe algo poderoso que se chama sentar à mesa. Você concorda comigo? Que Davi podia vir da herança, podia fazer tudo, e Mefibosete não ia para a mesa? Amém? Está todo mundo aqui, irmãos? Mefibosete, Davi podia dar toda a restituição, Davi podia fazer tudo, mas ele podia falar assim, tudo bem, vai lá para a terra do seu pai, vai lá para a terra do seu avô, não quero ver você nem pintado de ouro. Afinal, você é neto do cara que quis me matar. Porém, você é filho do cara que me defendeu. Então eu vou pelo cara que me defendeu. E você vai se sentar-se à mesa. Agora eu vou te trazer algo profundo. Na cultura daquela época, pessoas com deformidades não podiam ir para a presença do rei. Ele tinha deformidade, ele era aleijado, ele não andava. Davi traz ele à mesa. E olha algo sobrenatural. Quando Mefibosete vai para a mesa, a sua deformidade não se mostra mais. Quando Mefibosete vai para a mesa, Davi está dizendo, você é da família real, você perdeu, você viveu como um mendigo, você viveu como vergonha, mas hoje eu te trago à mesa, e na mesa há realeza, na mesa há poder, na mesa há cura. Meu irmão, Deus só não quer te dar uma herança, Deus quer trazer você à mesa. Deus não quer que você simplesmente viva os milagres de Deus. Jesus quer que você se torne a resposta de Deus em uma geração. Quer um exemplo de receber a herança e não ir para a mesa? Lembra dos leprosos? Quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltou? 1. O que voltou sentou à mesa. Existe um caminho, e o caminho é um caminho de plenitude. Deus não quer que você fique no meio, Deus quer que você sente à mesa. Era proibido uma pessoa com deficiência sentar à mesa. Eu não sei qual é a sua deficiência, meu irmão. Se é espiritual, se é física. Se for física, nós vamos orar e Deus vai curar em nome de Jesus. E quando nós vamos olhar a mesa, se você vê o versículo 7, diz assim, e tu comerás, o finalzinho, e tu comerás pão na minha mesa continuamente. O versículo 10. O finalzinho também, o filho do teu mestre comerá pão sempre à minha mesa. Agora pega o versículo 13. Eu vou ler todo. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Existe uma versão que diz assim, ele se tornou como um filho do rei. Lembre-se, na casa do rei existe mesa. Nós estamos diante da mesa do Senhor nesta manhã. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Na casa do Pai é a cura. Na casa do Pai é a restituição. Tudo que talvez você perdeu, Deus está dizendo, ei, eu sou fiel e posso cumprir. Lembra de Jó? Perdeu tudo.
Mas o livro de Jó termina dizendo que Deus restituiu ele muitas vezes mais. E posso te dizer, meu irmão, não é barganha. Então tá bom, agora eu vou para casa, mas Deus conhece o seu coração. Você pode enganar o mundo inteiro, mas o Senhor você não engana. E eu quero terminar dizendo, e para trazer bem para a nossa realidade, você acha que depois que Mefibosete assumiu o seu lugar na mesa do rei, foi só festa? Teve batalha, meu irmão. Se você continuar lendo o 2 Samuel, lá no capítulo 16, do versículo 1, versículo 4, mostra que o seu servo Ziba, que Ziba era pior do que cobra. O filho de Davi se levantou contra ele. Qual foi o filho de Davi que se levantou contra ele? Quarto módulo, pastor Rafa. Qual o filho de Davi que se levantou contra ele? Absalão. E o rei Davi fugiu. E todos os que estavam com o rei Davi fugiu. Lembra que Mefibosete era aleijado, não conseguiu fugir. Ziba não levou ele. Aí quando Ziba chegou até o rei Davi perguntou para Ziba, falando assim: cadê Mefibosete? Mefibosete foi lá e falou: o quê? Ele falou que ia ficar lá com seu filho, que melhor ia ficar lá, que você não prestava para nada. Contextualizando na minha linguagem. Mentiu. Quantas pessoas se levantam mentindo contra a sua promessa? Ia brincar agora. Ia fazer igual a pregadora Mirim, né? Uma das pregadoras Mirim fala assim: sabe por quê? E tem gente que fica olhando seus stories, e deixa olhar seus stories mesmo, que é tudo inveja. Nem parece evangelho, né, irmão? Não, mas a vida tudo vai ter contrário, pessoas contrárias, situações contrárias. Aqui Ziba se levanta contra a promessa e tenta enganar Davi contra Mefibosete. Passa-se. Em 2 Samuel capítulo 19, Davi volta para Jerusalém. E vai questionar Mefibosete. E Mefibosete fala a verdade. Eu fui enganado, eu fui isso e aquilo. E ele mais uma vez é restituído daquilo que o Senhor tinha para ele. Ou seja, as situações vai se levantar contra. A vida não é ciência exata. Mas o que eu me alegro, a mesa da graça me deixa eu permanecer de pé. Meu irmão, eu não sei aonde você está. Eu sei que eu me identifiquei muito com essa história. E eu dou glória a Deus pela graça de Deus sobre a minha vida e sobre a minha história. O que eu quero te dizer nesta manhã: não importa onde você está, Deus te chama. Na mesa tem cura, na mesa tem restituição. Eu não sei quais seus sonhos que foram embora, o tempo que se perdeu. Tudo era festa e agora? O luto que já morreu. Continua, como é? O luto que já morreu. Não pode pensar que esse é teu fim. Aquilo que Deus prometeu não é o que Deus prometeu. Vem aqui pertinho aqui, ó. Eu vou traduzindo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara, Deus está tocando. Tem minha azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas.
Alimenta-me e refrigera minha alma. Ei, esta água se chama Jesus. Esta água que cura, esta água que liberta, esta água que chama a mesa. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê mais forte este aplauso ao Rei. Existe uma mesa para você. Existe restituição. Ei, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida. Existe restituição. Existe cura. Existe libertação. Existe paz. A paz que excede todo o entendimento. Se coloque de pé, meu irmão. E para completar esta manhã, estamos à mesa. E foi na mesa que Jesus chamou os seus. Foi na mesa que ele deu as últimas instruções. Foi na mesa que ele disse: fazei isso em memória de mim até que eu volte. E nada melhor, meu irmão, do que nós partilharmos a mesa, nada melhor do que partilharmos a ceia do Senhor. E quando nós partilhamos a ceia, é um ato profético dizendo: Deus, eu confio na tua palavra. Eu confio na tua promessa, eu confio nas suas escrituras, eu confio na graça de Deus. Não tem a ver com o que eu estou